Olá, amigos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um encontro da quinta-feira. Espero que estejam todos bem, em paz, que é o tema do dia de hoje, encerrando o mês de fevereiro. Tema que foi amplamente dialogado aqui, muito boas conversas nós tivemos com os colegas que nos acompanharam aqui. E para fechar o mês, nós temos mais uma, né? Vai falar aí de um tema. Eu não vou adiantar, vou chamar primeiro as pessoas aqui. Então, muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Que a espiritualidade superior esteja sempre conosco e estejam com vocês também, acompanhando a gente aqui em mais esse encontro. No dia de hoje, nós temos duas pessoas aqui, uma debutante, que é a Nilcélia, e o Wilton. Eu vou chamá-los aqui e aí a gente vai começar a nossa conversa. Primeiro a Nilcélia, que está ali, com um sorriso enorme no rosto. Bem-vinda. Tudo bem, Nilcélia? Tudo bem. Ótimo. Eu vou chamar aqui o Wilton também. Como é que vai, meu caro Wilton? Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, assim, Célia? Ótimo. Tudo bem, Hilton. Muito bom. Que bom que vocês estão aqui conosco. E nós vamos, então, fazer um bate-papo hoje, que, como eu falei, o tema é sobre a paz. Muito importante que o tema que nos foi colocado como tema central é a paz, o desafio da humanidade. Isso é uma coisa muito importante de observar, que quando a FEIS escolhe um tema em que chama de desafio, né, a paz como um desafio, é algo para a gente realmente observar, porque não é algo simples a ser atingido. Ainda que a paz tenha muito de simples, não é simples atingi-la. Né? E a gente vai, acho que nesse bate-papo, explorar isso. E o tema específico da noite de hoje é: na paz interior, descobrirás a libertação das dores. Esse tema está relacionado com um livro de Joana de Ângeles. Né? O livro chama Momentos de Meditação. E um texto, capítulo 6, eu não anotei aqui, mas é capítulo 6, se não estou enganado, porque eu peguei o texto para ler, Ciência de Bem Viver. Então, traz algumas ideias, só que antes da gente falar das ideias, eu gostaria de convidar a todos para uma breve prece. Estou vendo aqui o pessoal já dizendo boa noite para a gente, então está todo mundo ouvindo bem. Ótimo. Vamos fazer uma breve prece para a gente poder dar início ao nosso trabalho. Então, convido a todos, quem tiver vontade para fechar os olhos, feche os olhos, uma breve conexão com a espiritualidade superior. E a primeira coisa que a gente faz é agradecer a estarmos aqui hoje, estarmos em paz, em tranquilidade, conectado com a espiritualidade superior, com a fraternidade espírita Irmã Sheila, com os amigos trabalhadores. Nosso agradecimento a todos que trabalham para fazer com que essa atividade da doutrinária da quinta-feira possa acontecer. Não somente ela, mas todas as doutrinárias, todas as atividades da FEIS. Então, uma bênção a todos os trabalhadores voluntários da FEIS, todas as atividades que ocorrem, independente da situação que estamos vivendo. A nossa querida irmã Sheila e todos os trabalhadores no plano espiritual, que atendem a muitas pessoas. A todas as pessoas, os necessitados, hospitais, orfanatos, pessoas que estão em isolamento, que todos sejam também abençoados e que tenham esse momento de esclarecimento, esse momento importante para voltar para dentro de si e de pensar a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. Que a gente possa aproveitar bem esse momento, iluminado então pelo nosso grande mestre Jesus, que a gente possa fazer ótimas reflexões a respeito e que possamos, enfim, trazer um pouco de luz, né, a muitos daqueles que estão, talvez, em condições realmente bem mais difíceis que as nossas. Amigos, muito obrigado. Possamos ter uma boa conversa. Que assim seja. Muito bem. Como eu disse, o tema é da paz, o tema voltado aí para um livro de Joana de Ângeles, que é o Momentos de Meditação, e é um texto, eu vou puxar, inclusive, eu quero trazer parte do texto que Joana traz, que ele a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma história, né, que eu gostaria de contar como motivador aqui para a gente poder conversar. O texto, eu não vou pegar o texto todo, vou pegar só 2 parágrafos. E fala assim, ó: intenta ser o controlador, ou seja, é um convite a nós, né? Intenta ser o controlador dos teus impulsos e sentimentos, de maneira que o insucesso não te infelicite, nem o êxito te exalte.
Aí vem a frase do tema de hoje: na paz interior descobrirás a libertação das dores, porque lograrás vencer as paixões. Esse texto me fez pensar numa história que eu uma vez recebi uma dessas histórias pelo WhatsApp e achei muito curiosa, porque ela não fala exatamente de religião, mas fala da história de um tenista, chama Arthur Ashe. Esse tenista, ele, na década de 80, com a disseminação da AIDS, né, que foi uma doença terrível, levou muitas almas, né, desencarnou muitas pessoas por conta dela, o HIV, ele acabou contraindo HIV numa cirurgia cardíaca que ele fez. E o Arthur Ashe, ele era um tenista, ele chegou a ganhar campeonatos de Grand Slam. E quando ele teve a doença, né, levou um tempo até ele realmente publicar isso e tudo, e uma pessoa, um fã, muitos fãs começaram a escrever para ele, na época que se escrevia, não se mandava mensagem pelo WhatsApp ou e-mails, né, então as pessoas escreveram para ele, e muitas pessoas perguntando, poxa, por que Deus escolheu você para pôr essa doença aí? Né? E ele fez uma reflexão muito bonita. Ele falou, olha, quando eu comecei a jogar tênis, eram 50 milhões de crianças aprendendo a jogar tênis. Dessas 50 milhões, umas 5 milhões passaram a jogar de fato, aprenderam de fato a jogar. E dessas, 5 mil se tornaram profissionais e passaram a participar de grandes campeonatos. Dessas 5 mil, umas 50 entraram para o Wimbledon, né, para o campeonato, um dos campeonatos principais de tênis. E dessas 50, apenas 5, né, chegaram numa semifinal. E dessas 5, apenas 2 chegaram na final. E dessas 2, uma era eu. E quando eu estava lá, com a mão na taça, em nenhum momento eu perguntei, Deus, por que eu? Então como é que eu posso agora, porque estou sentindo dor, estar perguntando a Deus, por que eu? Veja que reflexão que Arthur Ashe faz, porque ele pega os dois extremos. Justamente como a Joana colocou, né? Que o insucesso não te infelicite, nem que o êxito te exalte. Parece que Arthur Ashe chega a uma paz interior em que ele consegue refletir sobre o momento de sucesso e o momento em que ele estava realmente sentindo dor. E ele não estava levando a culpa a alguém exatamente. E nesse caso era Deus que estava no front, né? Ou seja, que estava realmente... que as pessoas estão se questionando a respeito. Então Arthur Ashe faz essa reflexão. Então eu gostaria de trazer aqui, e vou justamente Nilcélia, que está debutando hoje, foi a nossa primeira vez aqui com a gente, eu gostaria de passar primeiramente a palavra para você, Nilcélia, porque da mesma forma como isso me suscitou ideias e pensamentos, eu gostaria que também deixar livre para você trazer aquilo que você pensou em primeira instância, para esses primeiros 10 minutinhos nossos aqui, né, e depois eu passo para o Hilton, por gentileza. Tá bom. Primeiramente, boa noite, caros ouvintes. Meus agradecimentos à Fraternidade Espírita Irmã Sheila por mais essa oportunidade de poder estar aqui e hoje falando sobre a paz. E nós bem sabemos que viver em paz e estar em paz não deixa de ser um grande desafio para todos nós, principalmente nesses últimos tempos em que nós vemos que a humanidade, de uma forma geral, passa por grandes provações. E aqui na Terra, nós bem sabemos e estamos vendo a realidade que está acontecendo, ninguém se encontra em nenhum regime de exceção, fluindo apenas de paz e de saúde. E a dor, ela não deixa de ser algo que sempre esteve presente em nossas vidas, desde os primórdios dos tempos, porque o ser humano, ele sempre sofreu, sempre passou por dores. E os filósofos, os estudiosos, a própria espiritualidade, inclusive, assinalam que esse é o século da angústia. E documenta-se que existem mais de 100 milhões de pessoas em depressão, fora as enfermidades mentais, as cardiopatias, os desgastes ósseos, as alergias, entre outras fatalidades mais, como também os casos de suicídio que ocorrem não só entre os adultos, como também entre os jovens de até 20 anos, além dos outros fatores socioeconômicos, emocionais, gerando aflições sem fim. E acrescido a tudo isso, chega a pandemia, nos chamando a atenção que o respeito, a valorização da vida e a união se tornaram pontos
essenciais nesse momento, exigindo grandes transformações de cada um de nós. Tudo para termos comportamentos mais disciplinados e respeitosos. Porque, por mais que os órgãos de saúde alertem, pessoas há que continuam se aglomerando, não fazem higiene das mãos, não gostam de usar máscara, quando não colocam no queixo ou penduram na orelha, quando também tem aqueles que se negam a usar. E com isso, o ser humano se expõe e adquire um vírus como se não bastasse seus problemas íntimos e, em consequência, passa por sofrimentos que muitas vezes não estava nem no seu programa reencarnatório, mas que adquiriu pela falta de disciplina, colocando a própria vida e a vida do seu próximo em perigo. E a reabilitação emocional e moral, que poderia estar no esforço contínuo para adquirir, termina se perdendo ainda mais dentro de si, porque vem o medo de morrer, ansiedade, angústia, entre outras coisas mais, quando poderia estar buscando abrir-se cada vez mais ao amor. Mas é o tipo da coisa, ninguém dá o que não tem. E como se diz, cada um tem o seu tempo e o seu momento certo para desabrochar. Porque quando o Mestre Jesus afirmou que no mundo só teríamos aflições, foi devido a nós espíritos em aprendizado que ainda somos, termos a necessidade dos métodos do sofrimento, das vicissitudes da vida, para educarmos ou reeducarmos a nossa alma. E é importante também deixarmos claro que a dor é inevitável, mas que pode durar pouco. Tomei a vacina da Covid, tão sonhada, doeu a picada, mas passou. Estava com dor de cabeça, tomei remédio e melhorou. Já o sofrimento é opcional e pode se prolongar em uma existência inteira ou até mesmo levarmos conosco além túmulo, como o ódio, a mágoa, os ressentimentos, entre tantos outros. E podemos nos indagar: por que será que dura tanto? Porque simplesmente as coisas têm o valor que damos a cada uma delas, devido aos condicionamentos das nossas energias física e mental, porque o sofrimento é a reação emocional da dor. Quando sofremos, queremos saúde. Quando estamos tristes, queremos alegria. E quando estamos com saúde e alegria, o que fazemos da nossa vida? Como aplicamos os nossos recursos e energias? Porque se as dores não nos trouxessem sofrimento, como iria nos proporcionar a reabilitação da nossa alma através da educação? Como iríamos desejar a paz? Algo também é certo, não podemos ser indiferentes à dor do outro. A dor não é nossa, mas quando vemos o próximo a sofrer e nos sensibilizamos, é porque já temos algo de bom construído na intimidade do nosso ser. Não é tomarmos uma postura salvacionista, mas uns, com a ajuda dos outros, podemos amenizar a dor do próximo e exemplificarmos o bem, porque o caminho é o amor, a dor é a opção quando menosprezamos os valores da vida. Notemos que Jesus, em suas palavras, promete alívio aos sofredores, mas desde que se submetam ao seu jugo, que é a observância das leis quando bem cumpridas, e o seu fardo é leve, porque apenas impõe como dever a prática do amor e da caridade, pois a vivência dessas leis é que irá propiciar alívio nas nossas dores e estabelecermos a calma, a tranquilidade e a paz que tanto anelamos. E acredito que esse é o grande momento do nosso testemunho, de mostrarmos a nossa fé, a nossa confiança irrestrita no Pai Celestial, de sondarmos, sobretudo, os nossos valores, como estamos na vida e quanto ainda podemos em fazer em prol de nós mesmos, em favor do nosso próximo e pela própria comunidade a qual vivemos. E achei muito valoroso, por parte da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, brindar esse mês com esse tema tão valoroso que é a paz, trazendo em vários desdobramentos.
Muito bom. Você aproveito antes de fazer comentários. Muita gente falando aqui boa noite para a gente. Eu quero chamar a atenção para que, por gentileza, fiquem à vontade quem está acompanhando a gente pelo chat. Comentários, dúvidas, perguntas, tá? Fiquem disponíveis, fiquem à vontade, né? Estamos disponíveis justamente para responder as perguntas, conforme elas forem encaixando aqui no tema, eu vou trazendo para os palestrantes. Vou tocar a bola agora para o senhor Wilton Souza, nosso colega já está aqui há algum tempo, né? Vindo aqui às quintas-feiras. Wilton, a Nilcélia, pelo menos assim, uma das coisas que eu peguei que eu gostei muito do que ela falou foi sobre valores, né? Parece que a gente ainda precisa muito aprender sobre valorizar coisas boas e ruins, aquilo que a gente vê na mídia, aquilo que a gente realmente leva para dentro do coração. Bom, fique à vontade, não estou querendo te induzir uma resposta, mas apenas chamando a atenção para algo que, pelo menos a mim, saltou mais. Fique à vontade. Boa noite a todos, muito obrigado. Tem umas coisas bem interessantes da fala de Nilcélia e do que você trouxe desse tenista, que eu vou tentar, assim, também colocar um pouco das minhas palavras, né? Eu acho que um ponto importante para a gente observar e para a gente refletir é o fato de que nós comumente associamos paz, ter paz ou estar em paz, quando existe ausência de problemas, quando existe ausência de sofrimento, quando existe quando tudo está tranquilo, não existe contrariedades, e isso é uma grande ilusão que nós vivemos. Porque se a gente for pensar exatamente naquilo que o Cristo nos ensinou e tudo que a gente vem aprendendo muito antes disso, mas com isso também, né, com tantos outros exemplos que nos foram deixados, como é que essa paz pode vir de um exterior, né? Como essa paz pode vir de fora, nessa ausência de contrariedades, se eu não sou capaz de construí-la por minhas próprias mãos? Se eu não sou capaz de trazer essa paz comigo aonde quer que eu vá, fazendo o que eu estiver fazendo. Ao mesmo tempo, a gente está num planeta de expiação em que essa paz que a gente pensa que como sinônimo de ausência de problemas ou de conflitos, ela fica impossível, porque todos nós estamos aqui para reparar coisas que fizemos no passado, né? E normalmente essas reparações elas não acontecem, como o Nilson falou, através do amor, e a gente acaba precisando vivenciar os momentos de dor para chamar a nossa atenção, para que a gente também baixe um pouco a bola, vamos dizer assim, né? Que a gente passe a ser um pouco mais humilde e que a gente vá observando para os fatos, né? E assim, e isso para mim tem muito a ver com o que você trouxe do tenista, mas também com os valores que nós vamos nutrindo em nós. Que valores são esses? Porque eu vou pegar aqui uma definição que eu gosto muito de sintonia, que é sintonia é onde meu coração está. Né? Então, se o meu coração está nas coisas do mundo moderno e a gente vive uma vida extremamente atribulada, em que nós temos uma jornada de trabalho muito longa, nós temos muita coisa para fazer, filho, com a pandemia, como o Yusalia falou, fica mais difícil ainda, fica mais complicado. A gente tem construído valores no sentido de eu tenho que ter, porque se eu tenho, eu pertenço, eu sou alguma coisa, eu estou bem, eu tenho que mostrar aos outros que eu sou feliz no Facebook, no Instagram, mesmo por dentro eu estando destruído, não tendo nem um pouco de paz. Então, assim, se os meus valores são colocados nessas coisas que são transitórias, que são perecíveis, que são materiais, eu vou estar sujeito a esses valores, a essas coisas que acontecem comigo, as regras que, digamos assim, regem, as leis que regem esse mundo material, transitório, ilusório. Né? Porque aqui nós sabemos que esse é apenas um estágio de uma vida, que é a vida eterna que nós temos como almas.
Então, se eu deposito os meus valores nisso, no quanto de dinheiro que eu tenho, no quanto que eu preciso arrumar amanhã, e cada vez mais essa, digamos assim, ambição desmedida, ela vai nos consumindo numa febre de eu preciso ter mais, eu preciso garantir mais, e tudo isso disfarçado de eu quero ter estabilidade, eu quero ter segurança. Que segurança se a gente pode juntar tudo isso e amanhã acordar morto e não poder aproveitar nada disso e não vai utilizar nada disso? E o pior, nem fez o bem, nem doou o dinheiro para caridade para poder ajudar outras pessoas e tornar o sofrimento de outras pessoas mais suave. Então a gente deposita muito os nossos valores nisso que vai se acabar, nisso que não é real e não é concreto, quando nós precisamos ou deveríamos depositar os nossos valores nessa vida eterna, nessa espiritualidade, né, onde eu sou capaz de olhar para mim, me constatar como eu sou, me analisar, ver o que eu preciso em mim corrigir, para que eu também possa descobrir essa paz, né, para que eu possa desenvolver. Por quê? Porque existe, digamos assim, uma espécie de retroalimentação. Eu deposito os meus valores nesse mundo perecível e, obviamente, ele vai me influenciando, gerando mais angústia, e gerando mais depressão, gerando mais ansiedade, né? E não gerando em nós uma estrutura interna capaz de atravessar todas essas situações com uma qualidade, com um equilíbrio, com uma resiliência, vamos dizer assim, que me faça vivenciar todas essas experiências, mas que eu possa tirar dela uma outra significação, que não a significação na qual eu me coloque como vítima, sempre, como aquele que é injustiçado, aquele que foi ultrajado, aquele que foi humilhado, mas como aquele que pode, em cima disso que eu vou vivenciando e que eu faço de certo e de errado, tirar como lição para poder evitar no futuro, né? E assim, eu falando isso, eu me lembro daquela frase que Jesus diz, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? Que alguns falam também como a divisão. E a gente vê a gente precisa olhar para essa espada como um símbolo de um corte, mas assim, não só essa divisão entre pessoas, mas a paz, mas a espada, ela é símbolo de uma sabedoria espiritual. E essa sabedoria espiritual, se eu tenho ela internalizada, obviamente eu vou me diferenciar daquele que não tem isso, né? E, portanto, não é capaz de compreender o que eu posso compreender, não é capaz de aceitar aquilo que eu posso aceitar. Mas é essa sabedoria espiritual, quando internalizada, que me dá o controle de poder ter paz aonde quer que eu for, aonde quer que eu vá. Excelente. Muito boa a explanação e até pegando ainda no texto de Joana, ela vai falar basicamente assim um texto muito similar ao que eu vou colocar aqui com reflexão daquela ainda do Arthur Ashe, o tenista americano, né? E ele vai falar na reflexão dele algo como se riqueza, por exemplo, né, como a gente falou de alguns valores, se riqueza fosse caminho ou símbolo de felicidade, né? Talvez os ricos estivessem dançando na rua, né? O que a gente somente vê crianças pobres fazendo. Ou mesmo se a beleza e o glamour, né, fosse realmente esse caminho também da felicidade, e podemos falar, por que não, da paz interior, a gente veria que as celebridades teriam ótimos casamentos, ótimos relacionamentos, né? E a gente sabe que isso não é verdade. E aí você falou sobre as redes sociais, né? O quanto a gente ainda se conecta com essas coisas, porque lá é um reduto de beleza, um reduto de coisas realmente, né, que ostentam muita coisa que talvez não representam totalmente a realidade. Isso pode induzir a gente a um pensamento, o que talvez leva muitos jovens, talvez não só jovens, mas todos, a um pensamento equivocado sobre a realidade, né? E aí eu pensei aqui, quando estava falando, né, o quanto a gente
tem que trabalhar internamente, né? Tudo que nós temos à disposição, né? Em termos de conhecimento, em termos de uma série de coisas que a gente tem para se melhorar e evoluir e crescer, né? De uma forma boa. Por exemplo, nós estamos falando, eu falei de um tenista, né? Vamos pensar numa maratona. E se a gente pensar numa maratona, né, o que consiste uma maratona? Fundamentalmente é correr, né? Eu tenho que praticar corrida. Então, é algo que é relativamente simples. Só que se a gente pensar na maratona, eu tenho que correr 42 quilômetros. Não é pouca coisa, né? Então, assim, se não eu estiver bem treinado e bem condicionado meu físico, talvez nos 5 quilômetros eu vou ter que chamar o SAMU para me buscar, porque eu não vou dar conta dos 42 quilômetros. Eu creio. Aí eu deixo como provocação para vocês. Que para a espiritualidade não é muito diferente. Que carece treino. Quando a gente pensa, por exemplo, em Chico Xavier, e aí eu estou pensando agora o maratonista da espiritualidade, fazendo aqui uma brincadeira com o nosso querido Chico, mas ele era um homem que pensava, refletia e se concentrava, né, no mundo espiritual, acho que grande parte do seu dia, né? E ainda assim tinha uma vida como qualquer outro, né? Tinha necessidades materiais, tinha necessidade de trabalho, tinha necessidade, mas ele conseguia se concentrar nisso. Quem hoje, né, consegue se conversar por uma hora, conversar e sem tocar no celular, sem checar o WhatsApp, sem ver o Instagram, sem realmente, sabe, ter alguma outra distração? É um grande desafio, por isso o tema faz o desafio da humanidade. Porque nós temos uma humanidade que talvez demande mais e mais tarefas, né? Nós somos multitarefas, e aí nós precisamos fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Coisa que, Hilton, cá entre nós aqui, só as mulheres conseguem, a Nicélia, certamente, né, como representante feminina, ela tem essa habilidade de natureza, isso de muito tempo atrás, ninguém discute, eu não vou discutir isso aqui. Mas eu vou tocar para ela própria. Para a Nilcélia agora falar sobre isso, Nilcélia, quanto a gente tem de disposição, à disposição, para nós treinarmos o nosso espírito. E aí, lógico, né? A doutrina espírita nos oferece bastante coisa. Fique à vontade para as reflexões. Pois é, mas deixa eu lhe dar um esclarecimento que não é qualquer espírito que reencarna como mulher, não, viu? Porque tem espíritos especiais. Porque a mulher faz de tudo, de tudo. O homem só faz trabalhar e sempre está dizendo que está cansado, isso e aquilo, cheio de desculpismo. Agora a mulher parece um polvo cheio de tentáculos, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Eu ainda chego lá. Com certeza. E também eu queria trazer que é muito importante a gente lembrarmos, inclusive, do movimento Você e a Paz, porque esse movimento ele teve início aqui na cidade de Salvador em 98 e que hoje ele já percorre o mundo. Ele está presente, se eu não me engano, em 11 países, se os dados já não tiverem sido atualizados, em mais de 75 cidades. E só aqui no Brasil ele acontece em 56 cidades em 11 dos seus estados. E esse projeto que foi idealizado por Divaldo Pereira Franco é uma atividade sem caráter religioso ou político e que está sendo ministrado anualmente. E que no ano passado foi reservada a tarefa de ser realizada virtualmente, justamente por causa da pandemia. Mas esse projeto ele foi idealizado justamente para que possamos cada vez mais pensarmos na paz, incutirmos a paz no nosso sentimento, nos conduzindo a uma vivência mais saudável e convivência mais pacífica uns para com os outros, porque todas essas dores e sofrimentos pelas quais nós passamos não deixa de ser o resultado de um comportamento em desalinho, de desequilíbrio, a começar pelo nosso pensamento. E como o Hilton falou, muitas pessoas ficam buscando muito as coisas materiais. Então, se imiscui naquela posse mesmista e todo mundo quer ter o que os outros têm. E quando não consegue, vem as frustrações, vem aqueles pensamentos em desalinhos e aí começa mais e mais problemas justamente pela falta de equilíbrio e de disciplina do pensamento. Mas só que esse quadro, ele também sempre pode ser alterado
se desenvolvermos o auto-amor. Mas não aquele amor egoísta, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, mas aquele amor no sentido de respeitarmos a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui, mais uma vez reencarnados, a fim de acertar os passos, a fim de dignificar a nossa vida através da prática e da observância das leis divinas. Porque o ser humano, ele erra não somente por ignorância, como também por má vontade para consigo mesmo. Então, é necessário tomarmos uma decisão, mas a decisão de ser feliz. Fomos preparados para o êxito das nossas realizações. Mas o que será que está acontecendo conosco? Que estamos entrando e saindo de uma encarnação a outra e continuando a sofrer, continuando a passar pelos processos, muitas vezes, atrozes do sofrimento. A nossa vida, ela é constituída de hábitos. E quem não tem hábitos bons, tem maus. E esses maus hábitos são vícios milenares. E são esses que precisam ser extirpados através daquele convite primeiro que a espiritualidade nos faz para que possamos nos autoconhecer, nos autodescobrir e verificarmos de fato o que precisa de melhora na nossa vida. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec, preocupado com essa questão, indagou aos mentores espirituais da humanidade qual veio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E Santo Agostinho respondeu: conhece-te a ti mesmo, e dá uma verdadeira lição de humildade, porque ele se coloca no papel que ele todos os dias fazia revista na sua vida e procurava saber se ele não tinha prejudicado alguém, se alguém não tinha alguma coisa para se queixar dele. E essa questão passou a se estabelecer como uma das terapias da doutrina espírita, porque se temos que nos preparar ao acordar, lendo uma página edificante, fazendo uma oração, nos preparando para o nosso dia, a noite não deve ser diferente, especialmente à noite, porque quando nós vamos dormir, o nosso corpo ele repousa, só que nosso espírito desprende e vai se juntar com quem? Naturalmente, com os espíritos que temos afinidade. Então, é de salutar importância, antes de dormirmos, lermos uma página do Evangelho ou de algum outro livro edificante, fazermos uma oração e nos perguntarmos: como foi meu dia hoje? Quais foram as ocorrências? Quais foram os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações? Me peguei em erro? Por que eu me deixei levar? O que é que eu estou precisando me modificar com mais urgência que ainda não consegui perceber? Então, se objetivarmos realmente aquele tempo para procurar fazer essa terapia corretamente, não duvidemos, vai chegar uma resposta. Então, é sempre bom a gente colocar um caderninho ao lado e o pensamento que nos chegar, a gente começar a trabalhar esse pensamento que nos chegou ao longo da semana, e sempre quando chegar nós vamos fazendo anotações. E aí começa esse processo, essa busca de autoconhecer, que é a oportunidade perfeita para nos renovarmos. Mas é importante também lembrarmos que tudo isso tem que ser feito com paciência, porque a gente somos espíritos milenares em processo de aprendizado aqui na Terra. Então, não é da noite para o dia que nós vamos conseguir nos transformarmos numa pessoa perfeita. Quando desencarnarmos, se nós tivermos realmente esse objetivo de melhora todos os dias, como o próprio Allan Kardec nos diz, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, vamos desencarnarmos com certeza muito melhores do que aqui chegamos. E aos poucos vamos, inclusive, nos surpreendendo, porque passamos a conhecer as características da nossa personalidade, mas isso se tivermos a humildade para receber o pensamento, porque eu estou fazendo essa terapia, de repente me chega um pensamento que eu sou uma pessoa muito presunçosa, aí eu fico, eu presunçosa? Não, eu me acho uma pessoa tão humilde, aí eu chego para o Eugênio, Eugênio, estava meditando, aí veio um pensamento que eu era presunçosa, eu sou presunçosa, Eugênio?
Aí eu disse, não, você é uma pessoa assim, aí vou perguntar a Hilton, não, de forma nenhuma. Então, eu tenho que refletir naquele momento, eu tenho que procurar verificar dentro da minha vivência diária se realmente aquilo que me chegou não está em mim. Certa feita, uma amiga me contou que teve um sonho que a espiritualidade disse para ela que ela tinha 50 comportamentos ainda para corrigir. Aí eu fiquei pensando, e nós, quanto será que ainda temos? Porque essa terapia de se autoconhecer, ela tem que ser contínua. Uma reencarnação só não basta. E ela nos ajudará, sobretudo, a nos mantermos vigilantes para não cairmos nas tentações e nos vícios morais. Porque se eu não me conheço, como vou perceber meus equívocos? Vou acreditar que sempre estou agindo corretamente nas minhas atitudes, desvalorizando muitas vezes a opinião alheia, porque se fizermos tudo que os outros têm feito, como vamos adquirir paz? Como vou me libertar das dores? Não tem como casar ódio e paz, mágoa e mentira. Então, o que estamos buscando no mundo? O que é que estamos buscando no mundo que possa nos trazer essa paz? Porque o Cristo veio à Terra para nos dar uma proposta diferente. Ninguém cura o corpo sem remédio. Precisamos muitas vezes dos químicos no organismo para a nossa reabilitação. Com a nossa alma não é diferente. E a receita é a prática dos ensinamentos morais. Acender a luz da verdade em nossos corações é o que temos de melhor a fazer, porque essa preocupação com as dores, seja elas físicas ou morais, de alguma forma, elas sempre perturbam o nosso espírito e, em consequência, balança a nossa paz. Por isso, a proposta do Mestre Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Já Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele esclarece que o segredo da felicidade está na vida interna, que precisamos criar, como o Hilton falou. Então, se não invisto no meu interior, me torno escravo das coisas exteriores do mundo, porque não é o ter, e sim o ser. E o nosso mundo interior, ele precisa estar em equilíbrio em todos os sentidos para nos mantermos saudáveis. Por isso, a reencarnação. Uma só encarnação não basta para o nosso processo de redenção e edificação da paz. Muito bom. Sabe que da sua fala, que eu vou passar agora também para o Hilton pensar um pouco. Aliás, vou aproveitar aqui que nós temos comentários. Eu vou trazer um da Sônia aqui, ó. Corroborando com tudo que nós já estamos falando, né? Se abandonarmos o homem aparência e buscarmos nos autoconhecer, descobriremos nossos valores e dessa forma iremos ser mais felizes adquirindo a paz. A paz é construída, né? Ou seja, não é fora que eu busco, é dentro. É uma construção, é algo, é um processo. Não é como ganhar na loteria, né? Que eu fico milionário da noite para o dia, que também não acontece quando eu estou aqui na Terra e me torno espírito puro, e de repente, nossa, me tornei espírito puro, né? A coisa não acontece tão rápido assim como um estalar de dedos ou quando você tecla na luz para ela poder acender. A coisa tem um processo, é um processo longo. Emmanuel fala num dos seus livros, num dos textos, não me refoge o texto agora, mas me marcou muito quando ele fala: o cristianismo avança de palmo a palmo. Isso dá uma noção de uma velocidade branda, né? Em que ele vai realmente, assim, conquistando os corações, mas não é de uma forma avassaladora, não é um tsunami que vai simplesmente arrastando tudo, né? Então tem todo um processo que vai acontecendo. É primeiro conhecer o Cristo, assimilar suas verdades, entender e principalmente praticá-las, porque talvez para nós aqui falar sobre paz é uma coisa até fácil. Praticá-la é que de fato é o desafio, né? Ser instrumento de paz. E o maior pacificador que nós tivemos na Terra foi justamente Jesus Cristo. Gandhi foi um grande pacificador. Eu já falei do Chico, por que não? O próprio Chico foi um grande pacificador, né? Imagine a paz de espírito dele para uma das suas histórias, né? Em que ele está lá atendendo as pessoas, tem uma fila enorme na frente dele e uma dessas pessoas está armada. E quando chega a vez dela, ela aponta a arma para o Chico e fala que ia matá-lo naquele dia. E ele diz que ele brando estava, brando ficou, dizendo que seja feita a vontade do Pai. Ou seja, ele tinha uma consciência
do seu papel, uma consciência da sua participação no mundo e de tudo o que estava ao seu redor, que permitiu que ele fizesse isso e desarmasse, entre aspas, aquele senhor que estava na frente dele, revoltado por alguma situação, que baixou a arma e começou a chorar na frente dele. Né? Então veja que a gente não tem a história de que realmente Chico morreu baleado. E que bom que assim foi, porque ele pôde contribuir muito mais depois, né? Mas tinha lá esse senhor a sua revolta tentando descontar no Chico dessa forma. Meu caro Wilton, essa paz construída dentro, né, que não é fácil, que não é simples, mas que é muito importante. Principalmente quando a gente olha esses ícones que eu citei, né? Ninguém teve vida fácil. Né? Chico não teve vida fácil, Cristo não teve vida fácil. Enfim, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é realmente uma conquista que não é simples, apesar de ter muitos elementos simples na paz. Essa paz que é construída, assim como também o amor é construído, como a fé é construída, e veja que a gente está falando de ação. Então, essa paz, esse amor são ação, são verbo, não são inércia, não são estáticos. E a espiritualidade sabe que isso não vai ser construído da noite para o dia, como você mesmo disse. Isso vai ser uma construção ao longo de encarnações, de repetições de experiências, nas quais a gente sofre, tem a dor, sofre, das quais a gente também vai ter prazer, e aí vai descobrindo, ganhando discernimento, se desapegando de determinadas coisas. Então a gente vai vendo que, por exemplo, o dinheiro não compra tudo, não salva a vida da pessoa, por mais caro que seja às vezes o médico. Então essa paz ela é construída, né? E mesmo os seres que, digamos assim, deram um salto para isso, e eu penso assim, quando eu falo isso, para mim, Paulo de Tarso é um exemplo disso, mas naquela encarnação ele deu o salto porque isso foi construído muito antes, em encarnações anteriores, para ele estar apto a fazer esse movimento, né? E, assim, veja que ele foi capaz de se desapegar de tudo, da posição que ele tinha, da família que ele tinha, né? Dos pertences, dos bens, e assim, não quer dizer que ele não gostasse da família dele, que ele não amasse a família dele. Mas, assim como Chico, assim como Francisco de Assis, assim como Santo Agostinho, eles entendem que eles são instrumentos do Pai, portanto, seja feita a vontade desse Pai, porque existe uma confiança nos desígnios dessa providência divina que nunca erra e que não falha. Então, como existe essa confiança nessa lei divina, nessa providência divina, e aí eu volto a lembrar a questão da espada, dessa sabedoria espiritual, eu olho para os acontecimentos terrenos e não dou a mesma importância, eu não valorizo da mesma forma que Hilton valoriza. Né? Eu olho para aquilo como uma possibilidade na qual eu posso auxiliar a uma pessoa, mas também me auxiliar, que eu posso consolidar um aprendizado ou criar um aprendizado. E, portanto, eu relativizo isso que eu dava antes tanta importância e que passam a deixar de ter importância para mim. Vamos, assim, fazer um exemplo comparativo bem bobo, eu acho, mas que talvez, para mim, pelo menos, é bem representativo. Quando a gente viaja para um lugar do interior, que a gente está cercado por natureza, né, seja montanhas, montes, árvores, verde, ou quando a gente está numa praia que seja mais deserta, mais tranquila, como aquilo nos traz paz, como aquilo nos entrega uma paz, porque aquilo faz de uma maneira, talvez, vamos dizer assim, entre aspas, desapercebida, nos retira dessa conexão tão agitada que a gente tem com o WhatsApp, com o Facebook, de ter que checar a cada 5 minutos. E nos coloca em conexão com o mundo, com todos os elementos que são harmônicos e que estão ali.
E que, portanto, quando a gente se conecta com isso, que a gente sente aquela paz, porque tudo isso é manifestação também dessa providência divina, a gente olha para a vida urbana e diz assim, meu Deus, nada disso tem importância, né? Então, é essa a paz que a gente, quando é estimulado por esses ambientes, né, a gente consegue atingir. Mas nós precisamos ter o esforço barra treinamento barra exercício de trazer isso conosco aonde quer que a gente vá. Então, portanto, eu não tenho que esperar que alguém me traga isso para que eu possa ter, né? Seja um lugar ou seja uma pessoa. Mas naquele meu dia agitado que eu tenho, eu preciso ser capaz de parar um pouco, centrar, meditar, que eu acho fundamental meditar, refletir sobre as minhas ações, e aí o que Nilcelia falou de conhecer a si mesmo, mas a oração. Oração é a ponte que nos conecta com faixas mais nobres, faixas mais elevadas, faixas que vão nos trazer leveza de espírito, né? Em contraposição, nós também precisamos reduzir a nossa exposição a todas essas mazelas que às vezes a gente se expõe e não se apercebe de o quanto isso vai criando em nós uma espécie de aura, de campo, né? De um negativismo, de um peso. Então, assim, são as notícias do WhatsApp que chegam, fulano matou, noivo mata noiva, não sei o que lá. E a gente vai absorvendo aquilo e quando a gente percebe, a gente está sugado por isso, a gente está atraído e é com isso que a gente está sintonizando. Como ter paz dentro de uma coisa dessa? Ou seja, umas discussões de política em que um é isso, o outro é aquilo, e aí o desejo de mostrar ao outro que está errado e que eu estou certo me vai despertando uma raiva, me vai despertando um ódio, que eu tenho que mostrar que o outro está errado. Como eu vou ter paz? Então, eu preciso também saber me retirar disso e reservar um momento no qual eu possa me conectar com aquilo que pode me nutrir com paz. E aquilo que pode me nutrir de paz é quem também tem já essa paz. É o Cristo, né? São esses seres, são os nossos guias, são os nossos mentores. Então, fortalecer esse laço dessa sabedoria espiritual, fortalecer essa sintonia, ou seja, fortalecer o nosso colocar de tesouro nessa espiritualidade mais elevada, que vai nos ensinar a olhar para esses acontecimentos terrestres de uma forma mais relatividade e tirar o peso que eles têm sobre nós, retirar a influência. Isso não significa que nós devemos ser indiferentes ao que acontece, anestesiados. Não é isso que é ser paz. Também não é se isolar dos outros que é ser paz, que é ter paz. Você pode ter até um certo grau de paz, né? Mas a paz, ela vai ser essa capacidade que eu tenho de trazer comigo. Então, se eu sou muito ansioso, o que é que me causa essa ansiedade? O que está promovendo? É toda a preocupação com o que está por acontecer, com o que pode ser de eu morrer ou não morrer por Covid, de eu ter um emprego amanhã ou não ter um emprego amanhã. Veja que os santos, os seres mais excelsos, eles não se preocupavam com o futuro, não se preocupavam com o que poderia acontecer, porque eles confiavam na providência divina que trariam para eles tudo o que fosse necessário para eles vivenciarem. E, ao mesmo tempo, se eu me preocupo muito, não só com o futuro, mas, por exemplo, outra coisa que é importante, se eu me preocupo com o resultado das minhas ações, né, no sentido de que o que é que isso vai provocar, no sentido de o controle que eu preciso ter do resultado, de que aquilo que vem a acontecer seja bom para mim, mesmo eu não tendo consciência exata, ou a minha consciência ainda é pequena do que é bom, do que é ruim, né? Ou seja, às vezes algo que é amargo inicialmente pode ser muito bom. Então, se eu me preocupo
com esse futuro, com esse resultado, como eu vou conseguir ter paz? E, dessa forma, é preciso que eu coloque o meu foco, a minha atenção no presente, no que eu estou fazendo aqui e agora, para construir isso que vai vir no futuro em algum momento de nossas encarnações. Né? O que são 80 anos, 90 anos, 100 anos, para uma alma que é eterna, que tem milhares de anos atrás e ainda tem mais de milhares de anos para viver. Então, isso também ajuda a gente a relativizar tudo o que acontece e, portanto, ser menos, entre aspas, atingido por isso, tocado por isso. E aí ganhar consciência daquilo que eu trago dentro, né? E que, portanto, como eu trago dentro, se reflete no externo, se reflete fora, é importante porque se eu não ganho consciência, eu não sou capaz de reconhecer, de admitir, né? E, portanto, eu não vou ter noção de que isso existe em mim. Eu vou achar que está fora mesmo. Então, meditar no sentido... Eu gosto muito de meditar. Por exemplo, eu escolher um tema que seja para o mês. Então, pegar um tema como amor, né? E meditar nesse tema amor. Temas que sejam construtivos, que elevem o nosso pensamento. Já existe tanta coisa, né, de denso acontecendo, e vou meditando, porque sempre vão vindo ideias, vão vindo insights, vão vindo inspirações, que são aquelas que a gente não tinha antes, que a gente se pergunta, meu Deus, como é que isso veio? Né? Não é de mim. E aos poucos, sim, essa paciência de ter toda essa construção. Mas isso implica em esforço de fazer, em esforço de realizar isso. E, portanto, vontade. Né? Porque se eu não consigo ter vontade, eu ainda vou estar sujeito a tudo aquilo que me joga de um lado para o outro, seja por causa de dor, seja por causa de prazer, e saio correndo atrás disso e realmente não vou ter paz nunca. Muito interessante. Meu caro Hilton, minha cara Nilcélia, nesse momento eu não tenho nenhuma pergunta para trazer de quem está acompanhando a gente. Comentários vários, inclusive muito elogiosos aqui, falando a respeito dos nossos comentários. Mas acho que uma das coisas que pelo menos ficou para mim da nossa conversa é de que por que temos a palavra desafio, né, nesse tema central da paz? Né? Porque a paz é o desafio da humanidade. Bom, primeiro porque pelo que vocês estão me trazendo e das nossas reflexões aqui, a gente ainda está educado, de certa forma, a buscar coisas fora da gente e não dentro. Né? Tem muita... a gente tem talvez uma... E aí tem uma questão que o Wilton trouxe, eu achei muito interessante, me acendeu aqui, o Sermão do Monte. Né? Olhar os lírios do campo, né, de como eles se vestem, né, melhores que o rei. E essa ideia é uma ideia um tanto angélica, mas ela não é utópica. Né? Assim, como você bem falou, né, de realmente confiar em Deus, de que nós estamos amparados. É a presença de Deus. Né? Então, eu associo muito essa paz interior à confiança que nós temos de que Deus está do nosso lado. Né? É como, por exemplo, eu fico pensando, né, uma das reflexões que eu fiz, acho que isso acabou de me vir à mente, uma reflexão numa palestra, de um pai que tem uma criança, quem tem filho pequeno sabe, que precisa fazer a vacinação, né, precisa fazer todas as vacinas que essa criança precisa ser submetida, e a criança, por algum motivo, não quer tomar vacina, né, ela tem medo da agulha, ela tem alguma questão que ela não está interessada em lá. E aí, poxa, seria uma grande negligência esse pai simplesmente falar, então tudo bem, então não vamos tomar vacina. Né? Vamos deixar para lá, você não toma vacina, tá tudo bem, né? Você não toma essa picada. Não, o pai em consciência, ele vai levar, ele vai falar, filho, olha, vai doer. Não tem como. Ela vai ter tal. Aí, lógico, cada pai vai ter seu jeito de falar com seu filho, mas uma coisa, esse pai pode falar para esse filho, eu estarei lá contigo. Né? Eu vou estar do seu lado, eu vou estar te acompanhando. Vai doer aquele tantinho ali, mas eu vou estar junto com você, né? E logo vai passar. Enfim, eu creio muito nessa ideia de que quando Cristo falou isso, né, de a gente observar os lírios do campo, é compreender que existe algo muito maior por detrás, que talvez a gente ainda é muito pequeno para observar, mas que os pequenos milagres, talvez, se é que a gente pode usar a palavra milagre aqui,
muita gente talvez entenda como milagre, mas a gente sabe que é a própria providência divina fornecendo tudo aquilo que a gente precisa, né? No momento que a gente precisa, e nem sempre esse momento bate com a nossa expectativa. Então, assim, nosso tempo está chegando ao final, está bem pertinho do final. Eu gostaria de passar para vocês reflexões finais, né? Principalmente para pensar sobre isso, sobre essa presença divina na nossa vida, que talvez muita gente acha, ou talvez nem, tem gente que nem acredita, né, que ela exista, mas ela está sempre junto de nós, né? O Pai não espera aplausos, né, para poder atuar, né? Assim como as árvores, se elas fossem esperar aplausos para poder dar frutos, nossa, né? Como é que isso ia acontecer? Elas simplesmente fazem o trabalho delas independente, né, da torcida. Então, agora eu vou voltar para o Hilton para depois então fechar com a Nilcélia. Eu gostaria, Hilton, que você fizesse suas considerações finais com base nessa presença divina nas nossas vidas, por gentileza. Você falou isso da árvore, eu me lembrei logo da água, né? A água corre da nascente até a foz. E como é que seria dela se ela ficasse estagnada, parada na nascente? Ela precisa. O que seríamos das pessoas, né, dos animais, de tantos outros seres que dependem dela? Mas, no entanto, a água não está pensando, ó, eu faço bem, eu faço mal. Ela apenas segue o curso dela e não cessa, mesmo que surjam obstáculos, que surjam pedregulhos, que surjam seixos, né, que venham a animais, enfim, surjam qualquer coisa, mas ela continua prosseguindo naquilo que ela precisa fazer, que é cumprir a função dela. Então, a paz, ela precisa também, nós precisamos trazer isso das plantas, dos animais, da água, de seguirmos o nosso percurso, né, sem ficarmos parando tanto para ver o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como aconteceu, mas confiando de que a foz está lá, que a gente vai chegar até lá, né? Mas eu vou pedir licença a você, Eugênio, e a Nilcélia, como você me deu as palavras finais. Eu trouxe um pequeno textinho sobre o tema que eu gosto muito de Emmanuel. Eu gosto muito de Emmanuel. Sim. E eu gosto muito da coleção também Evangelho comentado por Emmanuel. E eu tenho toda. E eu gosto. E eu trouxe esse textinho aqui que eu achei pequenininho, mas que eu acho que ele resume bastante e acaba sendo um pouco como uma prece. Se chama Rogando Paz. Senhor Jesus, tu disseste, a minha paz vos dou. Entretanto, Senhor, muitos de nós andamos distraídos, atribulados às vezes por bagatelas, aflitos sem razão, sequiosos de aquisições desnecessárias, irritadiços por dificuldades passageiras, dobrados ao peso de cargas formadas por desilusões e discórdias que nós mesmos inventamos, ocupados em dissensões infelizes, hipnotizados por tristeza e azedume que nos inclinam à separatividade e ao pessimismo. Entendemos sim, Jesus, que nos disseste, a minha paz vos dou. Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos por acréscimo de misericórdia. Senhor, concedeste-nos a paz. No entanto, ensina-nos a recebê-la. E assim eu encerro minha fala. Muito bom. Emmanuel, eu brinco, às vezes eu falo que Emmanuel deveria ser declarado herói nacional, né? Mas acho que meu projeto ainda está muito... Enfim, vamos ver na transição, quem sabe. Célia, por gentileza, fique à vontade. Eu acredito também que se a gente fizer uma enquete e perguntarmos o que as pessoas mais almejam, eu acredito que a resposta vai ser felicidade, né? Felicidade e paz. Porque devido a essa grande gravidade que o planeta vive, é muito importante nós nos mantermos numa atitude serena, de calma, de paz, porque elas são ferramentas de excelência medicamentosa para cada um de nós. E se porventura percebermos que tudo isso está por água abaixo, nunca deixemos de orar. Porque tem pessoas que lamentavelmente falam, eu oro, nada acontece. E o que nós queremos que aconteça?
porque a oração nós nos conectamos com o alto, com os nossos anjos guardiães. Então eles vão nos inspirar, vão trazer calma, serenidade, vão nos ajudar a discernir para que cada vez mais possamos desenvolver a nossa capacidade de atuarmos como seres espirituais que somos e ainda não nos demos conta. Há uma história também que eu gostaria de contar, muito pequenininha, muito interessante, de Chico Xavier, que certa vez ele contou para Emmanuel que vez por outra, ou melhor, que Emmanuel contou para Chico que vez por outra ele vai numa determinada área do plano espiritual para assistir os cursos do ensinamento do Evangelho. E lá ele se sente muito pequeno. E Chico perguntou por que, Emmanuel? Então ele disse que se sentia assim porque o Evangelho estava há pelo menos 20 bilhões de anos à nossa frente. E nosso olhar hoje para o Evangelho é um. Daqui a 1 milhão de anos será outro, e assim por diante. E nisso, o Chico lembrou-se de um companheiro espírita que certa vez disse para ele que o Evangelho estava ultrapassado. Imagine, e Emmanuel, aproveitando aquele momento para instruí-lo e instruí-lo também todos aqueles que lá estavam, disse que o Evangelho só vai ficar ultrapassado no dia que toda a humanidade colocá-lo em prática. Então, meus irmãos, o Mestre Jesus nos trouxe a boa nova, as boas notícias do Evangelho, nos ofertando a receita prescrita corretamente, sem a substituição de qualquer medicamento genérico do Evangelho. O Mestre, ele confia em nós, confiemos também nele. Disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Nunca deixará aqueles que o amam no sofrimento. E nos formalizou o convite que todo aquele que desejar participar do seu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os seus passos. E se algum testemunho áspero nos visitar, lembre-me sempre de Jesus, que no momento extremo da cruz entregou o seu espírito, nos ensinando a confiar no amor do Pai Celestial, a fim de que possamos cada vez mais termos vida, mas vida e abundância, fluida de paz e felicidade. Espetacular. Muito bom. Nós fizemos aqui uma ótima conversa, eu acho. Lógico, jamais vamos encerrar o tema. Eu acho que é um breve recorte, né, o que em 1 hora nos permite. E eu quero convidar vocês para uma prece. Na verdade, eu queria convidar a Nilcélia, já que ela está debutando aqui, Nilcélia, a gente tem um pequeno pedágio, que aí quem debuta faz a prece. Eu, Wilton, já teve a sua vez, agora é a vez da Nilcélia fazer isso por nós. Tá vendo que eu disse que as mulheres sempre estão à frente e tudo. De forma alguma. Eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa. O nosso amigo Luiz Barqueiro, que escreveu para nós aqui, ele pediu prece para 3 nomes, eu vou citá-los já, para que você já faça prece em nome deles. Incluindo já José Gonçalves, seu Siegfried Frazão e o Valdemir Ferreira, todos eles com Covid. E ele também pediu a prece em agradecimento ao senhor Jorge. Então, Célia, fique à vontade para fazer a prece e encerrar. Eu já deixo aqui desde já o agradecimento da FaZe para vocês dois terem participado. Muito bom ter vocês aqui e espero vê-los aqui em breve. Então, bom. Então vamos orar. É a hora da nossa gratidão. Querido amigo Jesus, te agradecemos por esses momentos maravilhosos que passamos junto a ti e junto aos espíritos amigos. Envolve a cada um de nós no teu elan de paz, de amor, e abençoai a humanidade terrena tão necessitada nesse momento. E envolve a todos os lares, inspirando a cada pai, a cada mãe, para que possam direcionar a educação da forma mais correta possível da sua prole. E leva, Senhor, esperança aos corações que estão em sofrimento, porque bem ti sabemos que nada podemos fazer ou realizar sem que tu queiras. E assim, Senhor, rogando a ti pela tua assistência e pela assistência fraterna dos espíritos bons sobre a humanidade, e agradecendo por
tudo que nos dá, encerramos o nosso encontro dessa noite com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, nosso agradecimento. Uma boa noite a todos, não somente vocês, mas também quem nos acompanha, e que possamos nos ver aqui mais uma próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, certamente, teremos um novo tema e outros palestrantes, mas nos despeço aqui de vocês. Nos vemos até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Se vê.